o investidor teria que colocar 716 mil reais e o lucro total dessa obra 141 mil reais. Ia ficar 70 mil para o investidor, 70 mil para o incorporador. Poxa, uma casa que eu vou vender por 2 milhões e 80 mil. Vendi a casa por 2 milhões e 80 mil. Para eu ganhar 70 mil e o investidor ganhar 70 mil, é muita exposição de risco. Não vale a pena. Como é que eu faço para investir em uma incorporação imobiliária? Basicamente, dentro desse setor, existem dois agentes, duas formas que a gente tem para investir. O primeiro é a gente sendo um investidor. A segunda forma é a gente sendo o incorporador. Qual que é a diferença de cada um desses dois agentes? O investidor é aquele cara que ele tem a grana, ele tem o dinheiro e ele não quer se envolver com a obra. Ele quer colocar o dinheiro dele, no final de todo o empreendimento ele vai lá e vai pegar o lucro dele e ele não tem relação com aquela obra, ele não vai ter dor de cabeça, não vai se envolver com aquela obra. Já o incorporador, que é o outro agente dentro desse setor, é aquela pessoa que às vezes ele não tem todo aquele recurso, ele precisa captar esse recurso com o investidor e ele vai se envolver muito mais com a obra. Ele que vai desenvolver todo o estudo de viabilidade, ele que vai fazer cronograma de obra, contratação de equipe, compra de material, venda daquele empreendimento. Não que seja ele que vai pôr a mão na massa ali para fazer tudo isso, mas ele vai ter que saber orquestrar todo esse empreendimento. Então vamos começar falando um pouco sobre o investidor. Por que alguém se tornaria um investidor no mercado imobiliário? Quando você tem dinheiro e você quer investir, existem várias formas de você investir. Você pode investir na renda fixa ou você pode investir na renda variável. Na renda fixa é aquela pessoa que quer um pouco mais de segurança e na renda variável é aquela pessoa que busca um pouco mais de lucro. Ele vai se expor um pouco mais, só que ele vai ter um pouco mais de lucro. Porém, qual que é a diferença e por que eu aconselho tanto que as pessoas invistam no mercado imobiliário? Você investir no mercado imobiliário é muito diferente de você investir em qualquer outro setor, não menosprezando outros setores. Mas se você vai investir em um restaurante, se você vai investir em uma farmácia, em um posto de gasolina, aquele seu investimento, ele pode dar certo, mas ele também pode dar errado. E quando ele dá errado, muitas vezes você pode perder tudo, todo o dinheiro que você colocou. Quando você vai investir no mercado imobiliário, é muito diferente. Quando você constrói uma casa para vender, você nunca vai acontecer de você perder tudo, a não ser que você caiu em um golpe. Alguém te fez uma arapuca ali para ti, captou todo o teu dinheiro e te deu um golpe. Fora isso, você nunca vai perder todo o seu empreendimento. É um mercado muito seguro de você investir. No meu primeiro investimento, eu fiz ele assim, da forma mais errada possível. Foi a casa errada, no lugar errado, pelo preço errado. Eu achei que eu ia gastar um tanto e gastei outro. Não fiz estudo de viabilidade. Eu sou engenheiro, minha esposa é arquiteta. Só que eu trabalhava no mercado, eu trabalhava em uma empresa, numa área industrial, siderúrgica, mineradora. Eu nunca trabalhei com casas residenciais. E na minha cabeça, poxa, eu sou engenheiro, minha esposa é arquiteta, até parece que a gente não sabe fazer uma casa. E eu fui fazer um empreendimento sem nenhum estudo de viabilidade, sem ter feito nenhum curso, nenhum treinamento. Eu não sabia atuar nessa área. Desenvolvi o empreendimento, como eu estou dizendo para vocês, mais errado do mundo. E sabe o que aconteceu no final? Tivemos um lucro baixo. Vendemos a casa, acho que o lucro ali, não lembro direito, tem muito tempo, tem uns 3, 4 anos, mas eu acho que para o investidor ficou uns 50, 60 mil, para mim ficou uns 50, 60 mil, eu que era o incorporador. Enfim, fechamos o empreendimento, deu certo ali, o lucro ficou pequeno para cada um. Mas já pensou se a gente tivesse feito um posto de gasolina? Coloca aqui teu dinheiro e aí eu fizesse essa mesma doideira, fizesse uma casa, um posto de gasolina todo errado, sem estudo, sem pesquisa, sem nada. E aquele posto quebrasse, o que ia acontecer com o dinheiro do investidor? O que ia acontecer com o meu empreendimento? A gente ia perder tudo. Então, por isso que eu digo, o mercado imobiliário ele é muito seguro. Você não vê uma pessoa construindo uma casa e vendendo mais barato, perdendo dinheiro. O máximo que pode acontecer é aquela pessoa demorar para vender aquele empreendimento ou vender com um lucro baixo. E um outro ponto que atrai muitos investidores para esse mercado é a alta rentabilidade. A gente tem uns estudos de viabilidade que a gente já fez em outros vídeos aqui, lá no nosso curso a gente mostra também o retorno que os investidores têm investindo em incorporações. São retornos muito altos, retornos expressivos. Exemplo de 4% ao mês, 5% ao mês, isso considerando juros compostos. Nós já tivemos investimentos que a gente conseguiu tirar mais de 11% ao mês para o investidor. Mas lógico, não é um investimento qualquer, foi um unicórnio. Foi aquele investimento que a gente conseguiu fazer um excelente estudo de viabilidade. A gente fez a venda daquele empreendimento quase na fundação da casa. A pessoa que comprou não comprou via financiamento, ela comprou com recurso próprio, já colocou dinheiro lá no começo da obra, a gente não teve que tirar quase nada do bolso.
Então, quando você pegou aquele retorno que o empreendimento teve para calcular o ROI, o retorno que a gente teve sobre o capital investido, deu mais de 11% ao mês. E isso é passível de acontecer com qualquer um. Eu vejo várias pessoas que atuam nesse ramo acontecendo essa mesma coisa, vendendo casa lá no início da obra. Lógico que a gente não pode contar com isso, mas os nossos investimentos padrão, estou até com o computador aberto aqui, é em torno disso, 4, 3, 5% ao mês para o investidor. Então é um mercado extremamente seguro, extremamente rentável para quem quer ser investidor dentro desse ramo. E já para aqueles que não querem ser investidor, para aqueles que querem ser incorporador. Quem é esse cara que quer ser incorporador? É aquela pessoa que às vezes ele já tem um pouco de experiência com obra, ou ele já é engenheiro, já é arquiteto, ele já faz projetos, ele já está ali namorando aquele setor, só que muitas vezes ele não tem um capital para colocar, ele precisa trazer um investidor, ele precisa captar um financiamento, ele precisa trazer um parente, um amigo, alguém para construir junto com ele. Ele é a pessoa que vai tocar a obra, vai viabilizar aquele empreendimento. Então essa pessoa é o incorporador. Existem várias formas de fazer a partição do lucro no final. Assim, basicamente a gente vê dividindo investidor e incorporador meio a meio. Às vezes tem uma taxa um pouco mais alta ali para o investidor, dependendo da incorporadora, se ela já é uma incorporadora com muita experiência, muitos projetos já lançados, então ela vai conseguir também pegar um pouco mais. Eu já vi casos que a incorporadora fica com um lucro um pouco maior do que o investidor. Mas isso é tudo negociado, tem que ver como que é o contrato de cada um. Mas basicamente pensem assim, meio a meio para cada um. E por que que o incorporador fica com a metade, sendo que o investidor que teve que entrar com todo o capital? O incorporador é aquele cara que ele vai ter que fazer todo o estudo de viabilidade, ele vai ter que buscar esse investidor. Ele que é o responsável se aquilo lá vai dar certo ou vai dar errado. Ele assume muitos riscos. E isso a gente está falando no caso que esse incorporador captou o recurso com o investidor. Agora pensa aquele caso que o incorporador pegou um financiamento no banco ou ele pegou dinheiro com um parente para fazer aquela incorporação. Ele está assumindo todo o risco daquela incorporação, de demorar para vender ou de não vender com lucro tão alto quanto ele imaginava. Na minha primeira incorporação, eu não lembro muito bem qual que era o meu salário para trazer aqui exatamente para vocês, mas o meu salário era baixo, era acho que, sei lá, 6, 7 mil, alguma coisa assim, e eu peguei um financiamento de 400 e poucos mil, não sei nem como que o banco liberou hoje, assim, olhando para trás, pensei, que loucura, e aquele valor não foi suficiente para fazer toda a incorporação, a primeira incorporação que eu fiz com financiamento do banco, né, peguei um pouco mais de dinheiro com meu pai, peguei um pouco mais de dinheiro com um amigo meu que fazia uma espécie de agiotagem, então cada um foi passando ali um pouco de recurso e a gente conseguiu terminar aquele empreendimento, e ainda bem que aquele empreendimento já me trouxe um retorno um pouco maior, e eu consegui pagar todo mundo, ainda fiquei com o meu lucro, enfim, assumi todo o risco. Fora vários outros riscos quando você está incorporando, quando você está construindo uma casa para vender. Tem passivos trabalhistas, tem risco de alguém entrar lá e roubar. Hoje, por exemplo, eu estava em uma obra minha, poxa, um cara entrou lá e tentou roubar a obra dos pedreiros, a moto dos pedreiros. Só que olha só que, nossa senhora, tem gente que tem neurônio a menos mesmo. O cara pegou, entrou, tinha uma moto muito velha com a chave na ignição, na rua. Ele pegou, tirou a chave de uma moto e foi tentar ligar outra moto para roubar. Por sorte, apareceu um policial passando na hora e fez a prisão dele. Vou até deixar uma foto por aqui. Ficou lá amarrado um tempão até a polícia, depois o camburão mesmo chegar e conseguir levar. Mas enfim, voltando para o assunto. O incorporador é o cara que está assumindo todos esses riscos durante o empreendimento. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente uma planilha que a gente trabalha para fazer estudo de viabilidade lá no nosso treinamento, lá no nosso curso sobre incorporação, para vocês verem qual que é o risco de você fazer um estudo de viabilidade bem feito ou você não fazer um estudo de viabilidade, né? Igual eu falei para vocês como foi lá na minha primeira incorporação. Esse estudo que eu vou mostrar para vocês são duas planilhas, essas duas planilhas são exatamente iguais, taxa de juros coloquei igual, porcentagem que eu peguei de financiamento igual, tudo igual aqui, prazo de obra, custo da obra, tudo igual. Só mudei duas coisas, pessoal, só duas coisas. O custo do terreno, porque eu atualmente estou fazendo incorporações em duas cidades. Uma no Maranhão e outra no Ceará, lá em Fortaleza. Então eu fiz como se fosse uma aqui no Maranhão e outra em Fortaleza para ver o retorno que cada uma dessas obras aqui dariam. Olha só, aqui do lado eu até coloco o custo com projeto, com fundação, com piscina, paisagismo. Vocês podem ver, ó, 190 mil reais. Na outra casa aqui, ó, cadê a outra casa? Vamos lá, custo com tudo aqui, ó, exatamente 190 mil reais, tudo igual. Eu só alterei o custo do terreno, porque no Ceará é um custo e no Maranhão é outro custo muito diferente. E eu coloquei o custo do metro quadrado de venda desse empreendimento também muda. Lá é um custo, aqui é outro custo. O padrão dos condomínios de lá e daqui são extremamente diferentes. Só que, por curiosidade, o custo com a construção ficou exatamente o mesmo. Eu coloquei o mesmo aqui, pessoal, não é o mesmo, é próximo,
não é igual, só que para facilitar as nossas contas eu coloquei aqui o mesmo para a gente não mexer muito com isso. Porque lá no Ceará a mão de obra é bem mais cara, só que o material é muito mais barato. Aqui no Maranhão a mão de obra é muito mais barata, só que o material é muito mais caro. Então vamos lá, qual foi o resultado desse estudo que eu fiz aqui? Vocês viram que está tudo igual, mudei só o valor do terreno e o custo da venda do empreendimento. Eu poderia muito bem ter lançado esse empreendimento aqui no Maranhão ou no Ceará sem ter feito estudo de viabilidade. Mas fazendo estudo de viabilidade, olha o que aconteceu aqui, vamos dizer só em relação ao que o incorporador ganhou e o que o investidor ganhou. O investidor teve que colocar do bolso dele R$ 792 mil, ele ganhou 426 e o incorporador 426. O ROI que o investidor teve em relação, assim, calculando o que ele teve de retorno ao mês sobre o capital que ele investiu, ó, ele colocou aqui ó, 50 mil, 2.500, 36 mil, enfim, tudo que ele colocou aqui ao longo de toda a obra, ele teve um retorno de 4,61% ao mês sobre todo o capital que ele estaria aportando nessa obra, que equivalem a 72% ao ano. Então, um empreendimento aqui muito interessante, a conta fecha, foi o que eu tinha conversado com vocês, entre 4%, 3%, 5% é o que a gente sempre está fazendo. Num cenário de crise, a gente também fez o desenho aqui, ó, que essa obra não seria vendida num ciclo de 21 meses, que ela seria depreciada, a gente teria que baixar o valor para conseguir vender. Enfim, fazendo tudo isso num cenário de crise, o investidor ainda teria 2,39% ao mês de retorno sobre o capital que ele aportou nessa obra. Equivale a 33% ao ano. Agora vamos ver essa mesma obra exatamente igual, fazendo essa obra no Maranhão, mudando só o custo de terreno e o valor de venda. Olha como que essa casa ficaria. Pessoal, já adiantando para vocês também, não é que mostrando isso aqui, não é que não seja viável construir no Maranhão. É viável sim, só que já é outro padrão de casa, já são outros valores que a gente vai ter que trabalhar. Tanto é que eu tenho várias incorporações que foram lançadas no Maranhão e deram certo. Só para a pessoa não pensar assim, no Ceará dá certo, no Maranhão não dá certo. Não é isso. Mas para esse padrão de casa que a gente está desenhando aqui, acabou sendo isso. É essa do Maranhão aqui. Capital próprio. O investidor teria que colocar R$ 716 mil e o lucro total dessa obra R$ 141 mil. Ia ficar 70 mil para o investidor, 70 mil para o incorporador. Poxa, uma casa que eu vou vender por, deixa eu ver aqui quanto que tá, 2 milhões e 80 mil. Vendi a casa por 2 milhões e 80 mil. Para eu ganhar 70 mil, o investidor ganhar 70 mil, é muita exposição de risco, não vale a pena. O retorno para o investidor aqui, ó, no cenário provável, está de 0,89% ao mês, está abaixo da Selic. Para que ele vai querer colocar o capital dele, gerar essa exposição para ele ter um rendimento menor do que a Selic? A conta não fecha, não vale a pena. Em um cenário de crise, 0,09%, quase 0% ao mês. Assim, o que é bom, é aquilo que eu conversei com vocês lá no começo. Vocês estão conseguindo ver algum número negativo aqui? Não tem número negativo, a pessoa não perdeu dinheiro, não assim saiu devendo ou alguma coisa do tipo. A não ser aquelas pessoas que vão lá, o cagador de regra vai dizer, se comparar com a inflação ele perdeu dinheiro porque o dinheiro dele poderia estar investido. Enfim, nesse caso assim. Mas assim, colocou um dinheiro lá, o dinheiro retornou para ele sem prejuízo, conseguiu pagar aqui quase 130 mil de juros desses financiamentos e ainda teve o lucro lá dele de 70 mil reais. Então, não perdeu dinheiro nenhum. Só que, quando a gente faz esses dois estudos de viabilidade, a gente consegue comparar esses dois cenários. Para que eu vou lançar essa incorporação no Maranhão, nesse condomínio que eu fiz a simulação, se eu posso lançar lá no Ceará e ter um retorno muito maior? Mas enfim, pessoal, um vídeo bem rápido aqui, só explicando para vocês essas duas formas que a gente tem para investir no mercado da incorporação imobiliária. Em resumo, eu posso ser um investidor, eu posso ser um incorporador. Qual que é basicamente a diferença desses dois? Por que eu seria um ou outro? O incorporador é aquele cara que ele vai se envolver mais com a obra e ele não tem o dinheiro para fazer a obra, então ele precisa de um investidor. Brincadeira, pessoal. O incorporador ele pode ter o dinheiro. Na verdade, muitos incorporadores têm muito dinheiro. Eu ainda não cheguei lá, mas hoje eu já tenho dinheiro para, assim, tocar um investimento desse, 2 investimentos, consigo tocar alguns empreendimentos com recursos próprios. Mas por que eu estaria tocando só 1, 2 empreendimentos? Se eu posso tocar 1, 2 empreendimentos com recurso próprio, eu posso tocar mais investimento com financiamento do banco, eu posso tocar mais empreendimento desse com recurso de investidores. Então, você sendo incorporador, no começo, se você não tiver capital, você não tem como ser um investidor, você vai ser um incorporador. Mas depois você pode continuar por muito tempo sendo um incorporador, você pode ser um incorporador e investidor ao mesmo tempo naquele empreendimento. E já aquela pessoa que só quer ser um investidor, ela vai ser um investidor quando ela não quer se envolver com a obra. Ela quer ter um retorno muito alto, que é o do mercado da construção civil, que eu conversei com vocês anteriormente. Ela quer ter segurança, que o mercado da incorporação traz pra gente, só que ela não quer se envolver muito com a obra. Ela só quer colocar o capital dela lá e no final do empreendimento tirar o retorno dela, que pode ser de 4, 5, 6%
ao mês. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês 2 links. O primeiro link é para aquela pessoa que tem vontade de investir no mercado imobiliário. Se você quiser marcar uma reunião comigo, lembrando, pessoal, nossa incorporadora ela só investe em obras de mais de R$1 milhão. A gente não investe em Minha Casa Minha Vida, obras de 400, 500 mil reais, porque são obras pequenas e às vezes a gente acaba gastando muita energia numa obra que não traz tanto retorno para a gente. Então, se você tem vontade de investir em obra de mais de R$1 milhão, obras maiores, você quer ser investidor, preencha aqui esse primeiro link que vai aparecer para você, porque a gente pode marcar uma reunião para você entender um pouco mais sobre como funcionam esses investimentos e ver se realmente é um investimento interessante para você. Lembrando que para você investir, por exemplo, em um empreendimento de 2 milhões, você não precisa ter 2 milhões, como a gente mostrou aqui na simulação. Se você fizer uma simulação com banco, uma alavancagem com 600, 700 mil, você consegue tocar um empreendimento de 2 milhões. O segundo link que eu vou deixar aqui embaixo é para aquela pessoa que às vezes é recém-formado, ele está querendo entrar nesse mercado, ele quer aprender a fazer incorporações imobiliárias, ele quer aprender a fazer um estudo de viabilidade, apresentar isso para o investidor, captar recursos. Então aqui é um treinamento que a gente tem ensinando as pessoas que querem incorporar no mercado imobiliário. E se você ficou com qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo, eu vou ter o prazer de te responder e continua acompanhando os nossos vídeos para mais conteúdo sobre investimento no mercado imobiliário.